Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar aí sobre os boomers, geração Baby Boomer, um dos temas aí mais aguardados do canal. Logo de cara é preciso dizer que esse tipo de vídeo, nós brasileiros temos uma certa dificuldade em colocar na prática aquela famosa frase: amigos, amigos, negócios à parte. Que isso tem a ver? Isso não necessariamente quer dizer apenas para negócios envolvendo dinheiro e etc., mas também que o brasileiro ele leva muitas coisas para o lado pessoal. Então, essa frase é muito dita quando às vezes a pessoa por uma relação comercial com um amigo dele, as pessoas acabam levando isso para amizade, por conta de um comércio, relação de cliente e etc. E no dia a dia mesmo, os brasileiros eles têm uma certa dificuldade em saber separar o pessoal do profissional. Desde a coisa mais básica, por exemplo, o cara vai num banco, a porta giratória trava, ele fica bravo com o vigilante do banco, né? Como se o vigilante tivesse algo contra ele. Então as pessoas, quem trabalha aí com atendimento ao público, questão de sistema, etc., o brasileiro ele tem muita mania de sempre achar que o cara que está operando o sistema tem alguma coisa contra ele. Então, estou falando isso porque muito do que eu vou falar aqui agora tem que ser visto pelo lado social da coisa, não naquilo pessoal. Por exemplo, a maioria aqui com certeza assim como eu, é filho de boomer, né? Pessoal aí da geração Y, alguns da Z, inclusive eu tenho até alguns boomers que acompanham aqui, alguns da geração X, né, que é um pouco depois dos boomers, mas muitos aí vão ser filhos ou netos de boomers, né, os mais os geração geralmente é neto, geração Y geralmente é filho. Então os boomers, tá? Via de regra são aqueles que nasceram de 1946 até 1964, né? Ou seja, são a geração ali bem pós Segunda Guerra Mundial, os baby boomers, que teve uma expansão demográfica muito grande aí no Ocidente, uma explosão demográfica. Porém, algumas pessoas que nasceram um pouquinho antes disso são boomers natos, né? Por exemplo, um exemplo que todo mundo conhece aí, Fernando Henrique Cardoso e Joe Biden, né? São típicos boomers, né? Nasceram ali um pouco antes, né? O Fernando Henrique até acho que dos anos 30, e a grande geração de ouro que não só eu, já vi vários inscritos aí considerarem também, são a geração dos nossos avós, tá? Geração ali de 1910, 20, 1900, até 1930, mas tem muito cara que nasceu na segunda metade dos anos 30 ainda que já tem uma mente, já um espírito mais de boomer, tá? Ah, mas qual que é o grande problema dos boomers? Eu vou citar várias características aqui e vocês vão identificar esses comportamentos. Como eu disse, isso não tem nada a ver com a questão de afeto, de carinho, de educação que os seus pais deram para você. Tem que sair um pouco dessa mentalidade doméstica, né? Até porque, dando o meu exemplo mesmo, eu fui muito privilegiado nessa questão dos meus pais. Eles têm um casamento muito estável, né? São pessoas que me educaram muito bem, nunca tive problema de conflitos familiares, divórcio, isso no meu núcleo duro ali, de pai e mãe. A parte de tio, daí já é outra conversa, aí já tem bastante problema aí principalmente da família do meu pai ali, da Boomerzaiada, irmão dele, aí é cheio de problema, mas no meu núcleo duro ali, de pai e mãe, então essa questão nunca tive problema. Porém, alguns comportamentos aí em termos sociais e econômicos vocês vão identificar e vão ver como que essa geração destruiu não só o Brasil, mas o Ocidente como um todo, tá? Então, assim, o primeiro erro do boomer, né, do boomer clássico aí, né, os donos do dinheiro, do poder, o pessoal que conseguiu comprar tudo com o mesmo trabalho que você faz hoje, o dinheiro deles valia infinitamente mais. O primeiro problema deles é achar que o mundo de hoje funciona como funcionava do jeito deles, na época deles. Então, assim, os boomers eles tiveram um crescimento do Brasil, principalmente os primeiros boomers ali dos anos 40, que estavam no auge da idade ali dos anos 70, com 30 anos, 30 e poucos anos. Esses caras, eles pegaram um crescimento no Brasil, né, e nos Estados Unidos também, e na Europa, que nunca existiu, sabe? O preço daquilo que era considerado meio de produção, capital, terra, era ridiculamente barato. Qualquer profissão aí mediana hoje na sociedade, né, por exemplo, bancário, professor, advogados, enfim, profissões medianas, né?
médico então nem se fala. O dinheiro desses caras compravam terra no Mato Grosso, comprava terreno em cidades médias e de grande porte que não valia nada, comprava apartamento de 100 metros quadrados aí com 15, 20 meses de um salário médio. E esse pessoal hoje, eles veem aí a molecada aí que não consegue sair da casa do pai, ou quando sai é só mediante venda da alma para a Caixa Econômica, financiando apartamentos minúsculos de 40 metros quadrados, 50 aí, que chegam a valer até 300 mil reais na cidade igual São Paulo. E falam que essa molecada é mole, geração Nutella e tudo mais. E assim, são pessoas completamente desprovidas, né, da noção da realidade atual. Então eles conseguiram várias coisas e conta vantagem. Na minha época eu já era casado, já tinha 2 filhos, já tinha casa, carro, estava construindo uma segunda casa, trabalhava pra caramba e não sei o que. Mas o dinheiro deles valia muito mais, né? Vocês já estão acompanhando meu canal há algum tempo aí, caso alguém caia de paraquedas de primeira vez, eu sou um adepto total da teoria do caos, da aleatoriedade das coisas. Eles nasceram numa época em que, não vou dizer que era fácil ficar rico, né, mas um sujeito de classe média tinha infinitas possibilidades para ascender para classe média alta ou até mesmo para classe alta, né, porque o dinheiro deles valia muito mais. O que eles falam que nós temos conforto hoje, que você tem assim na cabeça deles, o fato de você conseguir comer um rodízio de sushi ou ter um Netflix hoje é a mesma coisa que comprar o queijo de terra no Mato Grosso, lá em Sorriso, lá na capital da soja, por 2 mil reais na época, né? E assim, muitas pessoas fazem, mas o salário mínimo antigamente era menor, não sei o que, você nunca mede a riqueza no país por salário mínimo, mas sim por salário médio, né? Tanto que, por exemplo, até mesmo nos anos 90 ainda você tinha algumas maneiras de especular e ganhar dinheiro com isso, mas nem se compara nos anos 70 e 80. O salário médio, vocês podem ver aí no Google depois, em 96 era R$ 1.000, né? Então assim, o salário médio equivalia a 6, 7 salários mínimos, né? Em 2012 era 2 mil reais, porém o salário mínimo estava na casa dos 400, 500 reais. Então, assim, o salário médio da população vem caindo cada vez mais por conta dessa impressão desenfreada de dinheiro. Seja governo de esquerda ou de direita, eles sempre vão estar entubando na geração Y e Z, porque são todos controlados por boomer. Então não adianta ficar discutindo por Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Trump, Obama, Dilma, Temer, né? Como eu disse, eu posso estar citando um ou outro aqui que nasceu um pouquinho antes ali um pouquinho no começo dos anos 40, ao final dos anos 30, mas é tudo cabeça e espírito de boomer também, né? Então não adianta ficar aí brigando por Bush, Obama, Biden, enfim, tudo esse sujeito Ted Cruz, porque o objetivo desses caras é sempre pensar neles. Porque como esses caras pegaram um crescimento monstruoso e tudo que eles compraram valorizaram 100, 200%, eles tentam falar o que eles fizeram com a molecada fazer hoje. E a molecada não consegue, não estou defendendo 100% a molecada, tem muito moleque responsável também sim, que quer brincar de casinha aí, faz filho, assume mãe solteira, né, e faz um monte de cagada na vida, e não tem como defender, não estou tirando a responsabilidade individual daquilo que é evitável. Por exemplo, você engravidar alguém fora de hora, entrar num financiamento com o tanto de informação que tem hoje, né? Mas a questão do trabalho hoje em dia não vale nada, e a molecada tá aí desesperada, isso aí é por conta dessa farra, desse endividamento público, dessa gastança com previdência sem fim, dessa especulação, dessa inflação monstruosa que os boomers criaram. Então eles falam hoje de alguns confortos, de algumas benesses aí que são apenas efeitos colaterais do avanço da globalização da tecnologia, como se isso aí fosse melhor do que uma terra que eles compravam a preço de banana, tá? A preço de banana. Eu tenho vários inscritos meus aí que são do interior de São Paulo, do Mato Grosso, esses caras sabem. As terras do Paraná também, onde tem terra roxa e tudo mais, que essas terras valiam nada, 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 nada. Muitos pais, avós, tios conhecidos de vocês compraram isso aí. Eles compravam ali, tinha bancário, por exemplo, do Banco do Brasil nos anos 70, que um salário do cara, ele gastava tudo, o que sobrava ali para ele ainda era um alqueire de terra. Então, ao invés do cara aportar lá milão na bolsa, na Bovespa, igual os caras fazem hoje aí no mercado que já está inflacionado e que só vai dar resultado daqui 30 anos, né? É melhor que, não estou falando que isso é ruim, tá? Mas, não tô falando, mas assim, comparado com os boomers que em 10, 15 anos ali os caras viraram fazendeiros e hoje a molecada aí tem que ficar vendo primo rico para juntar dinheiro, trezentão, quinhentão por mês, para lá daqui 30 anos ter uma renda passiva legal, não estou falando que isso é ruim, é melhor isso do que o INSS. Mas nem se compara com o enriquecimento que os boomers tiveram. A geração desses caras aí, eles tiveram absolutamente todas as oportunidades, assim, tirando aqueles que nasceram muito pobres, tá? Mas qualquer ali da classe média baixa, qualquer pessoa ali de cidade pequena que tinha terra ali ao redor que não valia nada, os caras tiveram oportunidade que nós nunca vamos ter. Vocês já viram algum moleque comprar terra hoje? Já viram algum moleque de 25 anos comprar um alqueire de terra hoje? Não tem como.
é R$ 200 mil, R$ 300 mil, até mais agora que o preço da soja disparou. Terra é vendida através de saca de soja, né? O preço é cotado através de saca de soja. Então com essa disparada do dólar aí, não existe moleque novo fazendeiro, só herdeiro. Não existe moleque comprando posto de gasolina, não existe moleque construindo casa, rodo e tudo mais. Até teve ali nos anos 2010 tudo com aquela farra do crédito ali, mas hoje aí o índice da construção civil também disparou. Acabou isso aí, entendeu? Então os boomers, eles pegaram tudo para eles, né? Pô, até o Luiz Barsi, que é um grande ícone da bolsa aí e tudo mais, o cara construiu um patrimônio, foi disciplinado, tem os méritos dele sim, não tô tirando, mas ele pegou um mercado ali no qual o Banco do Brasil, Itaú, Ambev, todas as empresas valiam muito menos do que vale hoje. Então não adianta o cara tentar entrar no Itaú hoje lá, que vale 200, 300 bilhões de valor de mercado, não vai chegar a 2 trilhões, por exemplo, igual uma Apple. Então, assim, beleza, vai dar um dividendo legal, tem companhia Taesa, etc. Não estou falando que o mercado de ações é ruim, mas não existe mais esse negócio de ficar rico com a valorização igual os números tiveram, não só com ações, mas com tudo. Tudo que esses caras compraram, valorizaram, eles criaram e eles apoiaram isso aí, esse incentivo, esse gasto, esse welfare state, né, que por mais que de welfare não tem nada aqui, esse endividamento público, eles sempre foram a favor, não viu? Aí depois surgiam os caras defendendo aí isso aí, uma austeridade, etc, mas o estrago estava feito, e muitos deles já estavam ricos, que tem de boomer aí com casa que vale 1 milhão e tudo mais, você nunca vai ver essa molecada construir casa aí, essas casas de 200, 300 metros quadrados, que o pessoal construía, por exemplo, esses bairros mais antigos de São Paulo, mais tradicionais. Acabou isso aí. Para essa molecada da geração Y e Z é só ferro, fumo no rabo mesmo. Não tem jeito. Assim, agora surgiu uma esperança aí que esse mercado de cripto, token, metaverso, etc. Talvez seja uma chance. Não estou dando dica de investimento para ninguém aqui, tá? Estou falando que está se configurando com um mercado talvez no horizonte de 10, 15 anos aí, que possa acabar crescendo e a molecada tentar multiplicar o dinheiro por um negócio que hoje tem um valor de mercado muito pequeno. Mas olha para você ver o tipo de, entre aspas, maluquice que teve que chegar para a molecada ganhar dinheiro, né? Metaverso, realidade virtual, cripto, token, por mais que tem projetos interessantes por trás, descentralização, sou 100% favorável à descentralização, os negócios tradicionais mesmo de comércio, empréstimo ao juro baixo, acabou, não tem, a geração Y e Z só se ferrou por causa dos boomers. E aí vejo esses caras endeusando o boomer, brigando por causa de política e defendendo ideologia, não adianta, cara. Não adianta, eles pensam neles e chamam a gente de Nutella, tá? Dificilmente você vai ver um boomer falar, pô, eu estava errado, desculpa, etc. Eles são muito orgulhosos. Por isso que muitos da geração Y vê, pô, mas meu avô, minha avó é tão simpático, é tão gentil, tão cordial. Mas, pô, meu pai, por mais que às vezes eu vejo muito pessoal falando isso aí, meu pai e minha mãe são pessoas de gente boa, honestas, me deram boa educação, mas falta humildade de reconhecer um erro, tem sempre uma arrogância, sempre menosprezando aquilo, sempre cobrando aquilo que funcionou em 1981, mas, pô, em 2021 isso é 30 vezes mais caro fazendo aquilo que a mesma atividade que seu pai e tua mãe fazia. Então, assim, não adianta ficar endeusando esses caras, porque eles tiveram oportunidades em pegar. Eu não tô aqui. Isso aqui não se trata de vitimismo, se trata de matemática, tá? Eu não tô falando aqui para você entregar as bets, então tá, nunca mais vou ter nada. Mas é tentar enxergar aquilo que funcionou para eles, 90, 95% das coisas não funcionam mais para nossa geração, entendeu? Talvez uma faculdade de medicina ainda dá muito dinheiro e tal, mas pô, tem 120 mil pessoas que fazem medicina no Brasil. Isso dá quanto por cento da população? Dá não dá nem 0,2% dos brasileiros, nem 0,1 é 200 mil. Então, assim, em termos de faculdade, graduação mesmo, é quase nada mais. Engenharia aí tá sucateado, né? Advogado ainda pode pegar por conta de toda a teoria do caos, da competência do cara também, pode montar um escritório de sucesso, beleza. Mas várias profissões aí, aquilo que não só de emprego, né, mas em novos empreendimentos físicos e tudo mais, o cara ele tem que se endividar até a medula, até o tutano, vender a alma da terceira geração para pegar um empréstimo para montar uma construtora, para montar um consultório, né, no caso aí algum dentista, algum psicólogo. E esses boomers pegaram dinheiro, se as pessoas soubessem como que era emprestado dinheiro no Brasil nos anos 80, eu vou contar um pouco isso aí para vocês como é que era. Eu escutei muitas essas histórias aí do meu pai e dos meus tios. O cara ia lá comprar terra lá em 1979, por exemplo, né? O cara ia comprar terra lá, né? Não tinha sistema, algoritmo, score, Serasa, nada, né? O gerente do banco fazia uma visita lá, né? Via quanto o cara tinha um sítio, queria expandir para
começar a produzir em maior escala. O gerente do banco pegava o Fusca, ia lá, visitava, tomava um café e falava, não, isso aqui acho que vale bastante, você tem uma área legal aqui, eu vou te dar um empréstimo. Era no olhômetro mesmo, o cara era amigo do gerente e soltava empréstimo a rodo. Aí depois nos anos 80 tinha aquelas hiperinflação, junto nos anos 90, um pouco antes ainda do Plano Real, com aqueles overnight malucos, os caras faziam dinheiro da noite pro dia, terra não valia nada, pegava empréstimo, dava calote, não acontecia nada, até mesmo quem pagava era um juro ridículo, o dinheiro do cara valorizava de uma maneira maluca e o juro do banco era prefixado, não acompanhava, o cara quitava o empréstimo rapidinho, né? Assim, era uma maluquice. O Brasil, assim, nos anos. Isso eu escutei de boomer arrependido, tá? Já escutei de boomer aí de 70 anos que não ficou rico porque ficou correndo muito atrás aí de mulher e farra e falou que viu muitos caras assim. Boomers que nasceram. Boomers de classe média nos anos 70 e 80, né? Os caras que nasceram nos anos 40 e 50, que estavam ali no auge da idade nos anos 70 e 80. Eu escutei da boca de vários boomers isso aí, tá? Só não ficou rico quem não quis. Quem nasceu na classe média nos anos 70 e 80 não ficou rico, assim, era muita oportunidade, muita. Tinha terra, muita especulação, muitas profissões que pagavam uma fortuna. Era uma, sem contar também que se o cara quisesse para um país, ir para os Estados Unidos, para outros lugares, não tinha essa fiscalização, não tinha tanta deportação, documentação, nada. Aí depois de um tempo você ficava residente lá. Então, quem é de Minas Gerais sabe aí que muita gente ficou residente legal porque o pessoal de Governador Valadares, do Cerro, que saiu de lá nos anos 80, antes do 11 de setembro e tudo mais ainda, ali nos anos 80, muito antes, né, no caso, que daí acabou ficando legalizado. Então, assim, oportunidade sem fim se esses caras tiveram. Então, assim, eu não é uma questão de invejar a oportunidade que eles tiveram, mas sim criticar quando eles fazem esses anacronismos burros, condenando a nossa geração com coisas que são inatingíveis hoje, comparado com o dinheiro deles da época. Então, assim, toda vez que você escutar o boomer ficar contando vantagem, na minha época eu já tinha isso, eu fazia aquilo, eu comia não sei quem, cara. Assim, nem tente criar discussão com o boomer, tá? Eles nunca, repito, nunca assumem que estão errados. Nunca vi uma geração tão orgulhosa, tão mesquinha igual eles. Totalmente diferente aí dos nossos avós aí dos anos 10, anos 20, até começo dos anos 30. São pessoas, no geral, que enxergam o mundo da maneira que convém a eles, tá? Tudo que eu tô falando aqui também tem exceção, tá? Como todos os meus vídeos, então tem exceções sim. E curioso que eu tava até conversando com o Coruja do Carvalho, tá? Até aproveitando aí o Coruja do Carvalho, o canal dele aí caiu, mas ele vai voltar mais forte do que nunca, tá? Eu tava trocando uma ideia com ele esses dias, a gente chegou numa conclusão até um tanto quanto interessante. Tem um paradoxo aí na geração boomer em relação ao tipo de conteúdo que a gente produz. E a conclusão é de que as mulheres da geração boomer, elas são pessoas muito mais legais do que os homens da geração boomer. Talvez isso seja a única geração ao qual isso aconteça. Você pode ver que as mães boomers, elas são geralmente, como elas foram criadas numa rigidez ali dos homens dos anos 10, anos 20, das mães também dos anos 10, anos 20, ou seja, são filhos dessa geração de ouro do Brasil aí, que é de 1900 a 1930, elas têm um respeito muito grande, elas têm aquele sexto sentido mais antropológico e natural da mulher, no sentido de ver bons genros e boas noras para os filhos. O problema é que elas mimaram um tanto quanto as filhas, que são da geração X dos anos 70 e da geração Y. Mas, via de regra, são pessoas mais honradas aí do que os homens dos boomers. Isso é um efeito interessante. Tanto eu quanto o Coruja, a gente chegou nessa conclusão aí, que aquelas mulheres, as da classe média alta, da classe alta, são aquelas madamezona mais raiz, e as de classe média e classe baixa aí são aquelas mães mais raiz ali mesmo. Elas são mulheres aí que não foram intoxicadas pelo feminismo. Mas isso é um adendo interessante. Mas assim, voltando a falar aqui dessa questão econômica, uma coisa que pouca gente sabe no Brasil, eu fui descobrir até, acho que em 2019 descobri esse dado aí. O Brasil nos anos 60 e 70 não era autossuficiente em arroz e carne. Ele importava carne da Austrália e arroz do Vietnã. Então, assim, o governo do Mato Grosso do Sul estava incentivando, assim, o êxodo ali, principalmente da gauchada, dos paranaenses, para ir lá comprar terra e dar um subsídio, assim, que na nossa geração nunca vai ter 1% desse subsídio aí. Mas, assim, uma coisa, assim, estrondosa. Os caras realmente, com a terra não valia nada. Então, hoje tem um monte de latifundiário, um monte de gente tá ganhando milhões com soja aí. Esses caras pegaram, assim, tudo a preço de banana, tá?
E eles vêm ainda dar de dedo, falar que você não tem nada, que na época deles eles eram bambambam. Bam, bam. Assim, isso é de uma desonestidade intelectual, esse tipo de comentário, né? E o Raccoon ele desceu o pau nos boomers aí também, porque ô geraçãozinha problemática, viu? E aí eles endividaram o Estado, questão da Previdência, como eu falei no começo do vídeo, e aí o Brasil foi virando essa beleza, né? Aí o pessoal que nasceu na geração X ali, que é basicamente os anos 70, esses foram os que mais se ferraram, né? Porque eles nasceram numa época aí que daí a mulherada teve que sair para porque o dinheiro daí foi perdendo poder de compra ao longo dos anos 80, 90, ou seja, só quem já tinha acumulado um capital ali, que eram os boomers no caso, que estavam comprando a rodo terra e empreendendo. O pessoal da geração X daí, eles pegam o auge da juventude deles por volta dos anos 2000, aí já o dinheiro já não vale mais tanto, né? Já tá, o divórcio já está institucionalizado no Brasil há 20 anos, o arroxo salarial aí e as mulheres aí em jornadas aí viram esposas estressadas e os casamentos cada vez mais infelizes, enfim, né? Aí depois é só ladeira abaixo, que é o que nós estamos vendo hoje. Mas pra gente entrar na reta final aí dos boomers, tá? Vocês observem, lembre de esquece um pouco essa parte do afeto, do carinho materno, paterno, não é essa crítica, tá? Isso aí não tem nada a ver, o jeito que teu pai, tua mãe, teus tios te tratam, não tem nada a ver como eles enxergam o Brasil, enxergam a sociedade, enxergam a economia. Então não tem nada a ver com essa questão de afeto, carinho, educação, moral, etc. Tá? Essa questão dessa arrogância mesmo, esses anacronismos, esse negócio de ficar dando palpite em tudo. O boomer é extremamente palpiteiro, tanto que os tiozão de zap é tudo boomer. Eles quer dar palpite de tudo. Eles querem dar palpite de guerra do Iêmen, dar palpite de pandemia, de todos os assuntos possíveis, né? De Afeganistão. É uma coisa assim, é impressionante, né? De guerra da Crimeia, são palpiteiros para tudo. Eles querem falar como o Vladimir Putin pensa. É uma coisa assim, insana. Eu nunca vi uma geração tão palpiteira. Nunca assumem que estão errados, tá? Eles nunca assumem que estão errados. Eles chamam os outros de Nutella, sendo que eles tinham um dinheiro que valia infinitamente mais. Eles estão agora aí falando que o Estado quebrou, sendo que de fato quebrou. Só que eles são grandes responsáveis por isso. A conta eles deixaram pra gente, né? E no geral, uma geração é a primeira geração que começou a chamar as mulheres de patroa, né? É os tiozão casado aí, eles ensinaram aí que não, mulher. Você não via cara de 1920, 1930 falando que era a mulher que manda na casa. Então é a geração aí que foi não é afeminando o termo, na verdade. É uma geração que foi amaciando a coisa para que o relacionamento ficasse nessa coisa insuportável que é hoje, né? Então, muito dessa desilusão e desse abandono do jogo do namoro e do casamento dos homens vem porque eles viram aí, eles vê, pô, velho, meu tio casou, aconteceu isso, e separação, divórcio, pensão, muita molecada aí de 20, 25 anos tá vendo o que aconteceu aí com os pais, com os tios, com conhecidos boomers aí, a fossa que esses caras entraram, e com a geração X também. A geração X se ferrou muito, tem muito que é os pés de valsa, que eu fiz o vídeo dos pés de valsa. A geração X geralmente é os pés de valsa. Esses caras se ferraram muito também. É tudo fruto de boomers isso aí, tá? Então, assim, é uma geração totalmente problemática. Várias das coisas que eu falei aqui vocês vão identificar aí ao longo das experiências que vocês tiveram na vida, de ser rechaçados, humilhados, menosprezados por boomers, por vocês não ter conquistado ainda. Não entra pelo ouvido e sai pelo outro. Agora vocês entenderam, não só no meu vídeo, veja os vídeos do Raccoon também. O Raccoon ele destrincha o que era os boomers na época, né? O boomer ele tinha uma segurança no casamento, né? Os mais antigos ali que já casaram ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, ainda não pegaram divórcio nem nada. Enfim, não tinham leis misândricas, as mulheres ainda tinham algum respeito. E esses caras degringolaram com tudo, tá? Eles aproveitaram todas as benesses aí, a sorte, né, de ter nascido no lugar certo na hora certa, muitos deles, essa explosão demográfica, endividamento sem fim do Estado, e fizeram a festa e deixaram a conta pra gente. Então, não se sinta mal quando você vê, pô, não consigo ter nada, não consigo nem comprar um apartamento, uma moto, nada, porque a culpa, se você tá trabalhando, tá ralando e tudo mais, cara, a culpa não é sua, que o dinheiro não vale mais nada, tá? Não tome culpa de gerações que ferraram com você, tá? Mas também não entrega as bets, não se vitimize, tá? Por mais que dá um desânimo aí, você vê o quanto que, como a nossa economia está destruída, muito disso é por conta dos boomers, tá? Não só os que estão no poder, mas esses aí que inflacionaram tudo, especularam tudo e deixaram a conta pra gente aí, tá? Eles foram bem responsáveis e agora fica aí com o discursinho, né? Tem que cortar gasto, não sei o quê.
enfim, quer empregar a molecada aí, pagar 1.200 bruto, ficar chamando de colaborador, é tudo lorota isso aí, tá tudo papo de coach isso aí pra te explorar até a medula e te deixar no talo. Então, observe aquilo que é condizente. Vamos fazer um elogio pros boomers que eles foram bem espertos em enxergar as oportunidades que surgiram na frente deles. Por mais que era umas coisas muito óbvias, o êxodo rural do Brasil teve muito aí, aconteceu muito por causa dos boomers aí na adolescência que meteram a cara e foram comprar terra no Mato Grosso, foram aí nessas cidades do interior de São Paulo que são riquíssimas hoje aí, esses caras foram atrás de especular aí terreno, imóvel, etc. Então eles não ficaram com muito apego familiar na roça, né, onde eles foram, os pais deles aí, que a geração dos nossos avós nasceram aí do pessoal dos 1900 e 1930, então eles não tiveram muito esse apego de, vamos ficar na roça. Então eles aproveitaram as oportunidades, por mais escancaradas que fossem, foram lá e fizeram. Então, se fosse para dar um conselho, não gosto de ficar dando muito conselho e orientação, mas se fosse para dar um aí para molecada mais nova, é ver o mundo de acordo com a sua realidade, como que o mundo está hoje. Então, se o futuro vai ser cripto, token, descentralização, metaverso, TI, vá nisso aí. Não tente fazer o que os boomers fizeram, não, tá? Inventar de comprar casa financiada, brincar de casamento, porque isso aí já era, tá? Já era. Profissões também aí que vão pagar pouco, a não ser que você tiver que fazer isso para subsistência imediata. Se você tiver como fazer trabalhar de maneira, não digo nem informal, mas de maneira descentralizada também, com seu próprio horário, prestação de serviço, etc, eu recomendo. Mas se tiver que trabalhar de empregado aí e não tiver como fugir, porque eu sei que o Brasil, a realidade é cruel, tá? Eu enxergo muito além de algumas bolhas que o pessoal enxerga aí, tá? O Brasil real aí, apesar de eu ter trazido alguns relatos de gente rica aí já, se for pra trazer, agora eu vou começar a trazer uns relatos aí mais do Brasil real mesmo, tá? De nego pobre aí que casou com honradinha de igreja e foi corno, né? De nego de classe média achando que encontrou a mulher dos sonhos e namoro à distância. Tem umas histórias assim também, tá? E várias, tá? Dos ricos, dos milionários é minoria, tá? O Brasil real mesmo aí é pessoal de classe média baixa e pobre e alguns de classe média. Esse país aqui é um verdadeiro congão. E o Brasil está muito mais perto do Congo do que dos Estados Unidos. Eu falei isso uma vez, o cara ficou bravo. Eu falei, ué, a renda per capita do Congo é 4 vezes menor que a do Brasil. O do Brasil é 8 vezes menor que dos Estados Unidos. Então nós estamos, 4 é menor do que 8. Então o Brasil está mais perto do Congo do que dos Estados Unidos. A realidade aqui é nua e crua, né? É feio. O Brasil está numa pobreza, uma desigualdade monstruosa. Então, aqueles que não tiverem condição aí de trabalhar dessa maneira mais descentralizada e mais home office, vamos dizer assim, tem que encarar aí mesmo o trabalho, mas algumas coisas dá para evitar, né? Fazer filho, brincar de casinha, esse tipo de coisa aí não adianta, tá? Isso não é nem só por causa do preço dos imóveis, não, e do quanto custa um filho, é por conta de tudo isso, dessa dinâmica horrorosa dos relacionamentos que você pode ser chutado a qualquer momento. Então fica a mensagem aí, tá? Geração boomer extremamente problemática, não levem jamais isso para o lado pessoal e afetivo, e sim social e econômico. Essa é a análise, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos.